quero compartilhar com você nessa noite uma palavra de Deus para os nossos corações, algo que o Senhor já tem trazido, né, durante esses dias. E eu estou sendo bem criativo hoje, né? Bem criativo. O tema da ministração é o amor se manifestou. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse tema, né, nós estamos trabalhando assim, no que diz respeito ao andamento, né, do nosso evento de aniversário. Então, nós buscamos de Deus e o Senhor nos deu esse tema para a gente trabalhar durante os nossos trabalhos. Então, né, durante o nosso trabalho de preparação, né, para o aniversário. E aí, então, os nossos voluntários, nós como igreja, estamos trabalhando nesse ponto, pensando assim: o amor se manifestou. E quando a gente pensa, né, em igreja do Senhor Jesus, estamos falando especificamente da nossa, mas poderia ser, né, outra comunidade. Nós estamos falando de 19 anos que o Senhor tem nos chamado, né, para o ministério, para servir as pessoas, para levar a palavra de Deus, levar o amor, né, para a vida das pessoas à nossa volta. 19 anos, então é motivo, né, de a gente comemorar, é motivo de a gente se alegrar no Senhor, e é dessa forma, né, manifestando o amor de Deus. E eu quero trazer então esse tema, e nós temos aqui o nosso versículo, que é 1 João capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A Bíblia é bem enfática, né? Ela diz: foi assim, foi deste jeito, foi desta forma, esta foi a maneira que Deus manifestou o seu amor por nós. E qual foi a maneira? Ele enviou o seu Filho. Então, queridos, o que nós entendemos com esta frase? O que nós entendemos desta palavra de Deus? É que Deus, Ele enviou o seu Filho, e Ele manifestou o seu amor quando Ele enviou. Então nós entendemos, né, que o amor, ele precisa ser manifesto, o amor precisa de uma ação. E eu escutei uma palavra, acho que foi o pastor Bill que disse esses dias, numa das ministrações dele, e ele falou a seguinte frase, ele disse: o amor, né, a palavra amor, em si, ela não significa nada, é um substantivo que precisa de uma ação. Então nós entendemos, né, que para que o amor se manifeste, é necessário uma atitude, um agir, uma ação. E a Bíblia diz que Deus ele agiu, Deus teve essa atitude de ação, Ele enviou o seu Filho. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: Deus manifestou o seu amor, Ele enviou Jesus, Ele deu. E é interessante, né, queridos, quando a gente fala, né, do substantivo, por isso que é interessante, a igreja também é cultura, né? Você que já faz tempo que saiu das aulas de português, no meu caso, a gente lembra de alguma coisa. Então tem o substantivo concreto e o substantivo abstrato. O substantivo concreto podemos exemplificar aqui com essa estante aqui, né, com esse aparador aqui. Ele é concreto, ele existe, ele está aqui. Ele não precisa de mim, ele já está aqui. Mas o substantivo abstrato, como por exemplo a palavra amor, alguns sentimentos, né? Amor, medo, ódio, tristeza, ele precisa de um outro para que ele seja manifesto. Então Deus, Ele não simplesmente disse amor, Ele teve uma ação que demonstrasse esse amor. É muito interessante, né? Se a gente for pensar assim, quando que o meu amor se manifesta? Quando eu faço algo. Se eu apenas falar de amor, não tem importância, não tem muito significado. Eu preciso fazer uma ação. Então vamos pensar o seguinte: os irmãos aqui da organização, eles podem dizer: eu amo o pastor dele, eu amo ele. Mas eles falaram assim: pegue essa água, refrigere-se nessa água, eu amo você.
é uma ação. Aí talvez você diga, mas é tão simples. Sim, mas é dessa forma. É assim que nós manifestamos o amor. Quando nós lemos essa passagem, dizemos assim: Deus manifestou, foi assim, foi desta maneira que Deus manifestou o seu amor. Ele deu, Ele enviou Jesus. Essa foi a ação de Deus. E toda vez que eu e você queremos viver esse amor e manifestar esse amor, vai carecer uma ação de amor da nossa parte. Nós precisamos fazer algo. Eu amo a minha igreja, eu amo a igreja Resgate, eu tenho respeito, eu amo os meus irmãos. Então eu preparo uma palavra para ministrar ao coração de vocês. Assim eu posso exercer o meu amor, eu posso demonstrar o meu amor, eu posso manifestar o meu amor fazendo algo. Os irmãos do serviço, eles dizem: pegue essa água, eu te amo. Os músicos, como que eles manifestam o amor deles? Eles estudam o seu instrumento em casa, eles tiram as músicas, eles escolhem as músicas para cantar e adorar a Deus e nos ajudar a celebrar a Deus. Eles dizem: eu amo os meus irmãos. Nós vamos tocar uma música que fale a verdade da palavra de Deus para o coração deles, e nós juntos, nós vamos celebrar o nosso Deus. É uma atitude. Deus enviou Jesus. Essa é a atitude de amor de Deus para conosco. Uma passagem bastante conhecida, João 3,16, olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação de amor de Deus foi: Ele deu, Ele enviou Jesus. Ele não guardou o seu amor para si, Ele manifestou o seu amor entregando, dando, enviando. Nós podemos pensar da seguinte maneira: pense, Deus Todo-Poderoso, nos céus, soberano, e aí Ele olha para a humanidade, e a humanidade está caída, a humanidade está imersa nos pecados de Adão, está separada de Deus, e o reino das trevas, Satanás e seus demônios oprimem o homem, oprime a criação de Deus, oprime homens e mulheres. O reino das trevas, ele rouba, ele mata, ele destrói, e ele estava fazendo isso de maneira que o homem não conseguia por si só, ele não conseguia livrar-se das cadeias, das amarras, da escravidão do reino das trevas. Agora vamos fazer um exercício. Pense comigo que Deus está olhando lá do céu para essa situação, para essa cena, e aí Deus diz assim: filhos, eu amo vocês, calma, isso vai passar, isso são coisas da vida, amanhã isso passa. Senhor, mas nós estamos oprimidos pelo diabo, o reino das trevas está nos oprimindo, a gente não consegue viver nos nossos planos, os nossos sonhos são roubados, são dissipados pelo reino das trevas, o mundo jaz no maligno. Filhos, eu amo vocês, contente-se com o meu amor, eu amo vocês, eu amo vocês, calma, um dia tudo muda, nada melhor do que o tempo, nada melhor do que um dia após o outro, calma, isso vai mudar. Foi isso que Deus fez conosco, foi assim que Deus manifestou o seu amor, dizendo para nós: calma filhos, calma humanidade, eu amo vocês. Não foi dessa forma. A Bíblia diz: nisto se manifestou o amor. Foi desta forma, foi deste jeito que o amor se manifestou. O amor se manifestou em o Pai enviar o seu Filho para o nosso resgate. Aleluia! Foi assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi desta forma. Foi assim. Foi assim que Deus externou o seu amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. O mundo estava em trevas e Deus escolheu enviar o seu Filho. A ação de amor de Jesus foi entregar o Filho pelo resgate de muitos, por nós.
E é assim que nós devemos manifestar também o nosso amor. Quando nós pensamos em manifestar o amor, então pensamos, né? Nós temos o tema para as nossas vidas nesses dias. Olha, o amor se manifestou. E como que o amor se manifesta? E como que eu manifesto o meu amor? Deus demonstrou para nós como que Ele manifestou o amor dEle. Ele entregou o seu Filho. Ele não reteve. E Ele não deixou que o seu amor fosse meras palavras. O seu amor foi concretizado num ato, numa ação de dar, de enviar o seu Filho. Aleluia. Vamos adiante? O segundo ponto, queridos, então pense comigo, o primeiro ponto foi Deus manifestou o amor, Ele enviou Jesus. O segundo ponto Jesus manifestou o seu amor, Ele serviu. Amém? Nós estamos vendo um padrão aqui, né? O Pai se manifestou, o Pai manifestou o amor enviando o Filho, entregando o Filho para a nossa salvação. Agora o Filho está na terra, e a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não se apegou em ser o Filho de Deus, ele se destituiu da sua glória, do seu corpo de glória, da sua vida de glória, de todo o poder que ele tinha nos céus, para vir num corpo humano, num corpo de carne. Isso por si é uma humilhação. Um Deus todo-poderoso sujeitar-se à vida terra, num plano inferior, e entrar num corpo corruptível, como diz Paulo, né? Um corpo que envelhece, um corpo que se deteriora, o eterno, o Criador de todas as coisas. Sim, Jesus manifestou o seu amor, Ele entrou em corpo humano e passou a viver como um de nós. Aleluia! Deus manifestou o seu amor enviando Jesus. Jesus manifestou o seu amor servindo. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 20, a partir do 25 até o 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus manifestou o seu amor. E note que eu estou falando isso no passado. Deus manifestou o seu amor. A palavra diz: Deus manifestou, Ele já fez, Ele deu, Ele enviou. Jesus já manifestou o seu amor, Ele já fez, Ele se entregou, Ele abdicou da sua vida, Ele abdicou da sua vida de Rei do Universo, de soberano nos céus e na terra, para viver neste plano, num corpo físico. E dentro deste corpo físico, Ele abdicou das suas vontades para fazer a vontade do Pai. Nisto se manifestou o amor de Jesus. Servo dos seus irmãos. Servo dos seus irmãos. E aí ele diz o seguinte: olha, no mundo, não é esse o padrão. No mundo, olha o que diz aqui no começo: vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas. Você sabe que as pessoas importantes exercem poder sobre elas, sobre as pessoas. É assim, esse é o padrão do mundo. Mas ele está dizendo: entre vocês não será assim, não será dessa forma. Aquele que quiser ser grande, que seja servo dos seus irmãos. Aquele que quiser ser importante, seja escravo dos seus irmãos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para entregar a sua vida em resgate por muitos. Essa foi a vida de Jesus. Esse foi o caminhar, a caminhada, a trajetória de Cristo, de Jesus aqui nessa terra. Essa foi a trajetória dele: servir. Nisso, Jesus manifestou o seu amor, servindo, entregando a sua vida.
E isso é muito interessante, porque servir é uma expressão de amor. Como que eu posso manifestar o meu amor, pastor? Como que eu posso manifestar o meu amor? Todo esse amor que eu tenho dentro do meu peito, como que eu posso manifestar? Servindo, fazendo algo, entregando a sua vida. Note, queridos, que Jesus ele abdicou das suas vontades. E como eu e você temos dificuldades, nós temos dificuldades de abrir mão das nossas vontades para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que o Pai espera de nós. Temos dificuldades. É interessante porque o diabo, Satanás, ele chega para Jesus lá no período de jejum que Jesus estava, e ele oferece algumas coisas para Jesus. Ele oferece algumas oportunidades de ser grande, oportunidade de dominar sobre o mundo, oportunidade de ser uma pessoa importante. Ele oferece oportunidades para Jesus. E Jesus diz não. Jesus diz não. Jesus diz que ele tem uma vontade para fazer. Em outra oportunidade ele diz: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Muitas vezes, na nossa vida surgem oportunidades. E existem oportunidades que são boas, realmente. Tem oportunidades que estão de acordo com os planos de Deus para as nossas vidas. Mas existem oportunidades que são enganos do diabo. São mentiras de Satanás, enganos do diabo para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar do foco. Se Satanás tentou Jesus, tentando tirar Jesus do foco, tirar Jesus do projeto de Deus para a sua vida, como ele não agiria conosco? Por que ele nos deixaria isentos dessa tentação? A nossa caminhada aqui nessa terra, queridos, por isso que nós estamos com esse tema: o amor se manifestou. E para o amor se manifestar, vai carecer uma atitude da minha parte. Eu preciso fazer algo. Como nós falamos que Deus, ele não ficou lá no céu dizendo: ei, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, calma. Nós também não podemos olhar para as situações ao nosso redor, para as pessoas que estão perecendo, para as necessidades que a igreja tem de pessoas para servir nos departamentos, as necessidades que existem lá no teu local de trabalho, na tua comunidade, e me dizer assim: calma, tudo vai dar certo. Eu amo vocês, eu amo essa igreja é linda, é maravilhosa, eu amo, mas eu fico sentado no meu banquinho. Como que nós expressamos o nosso amor? Nós expressamos o nosso amor à semelhança de Deus, amando e entregando, à semelhança de Jesus, amando e servindo, entregando a nossa vida em resgate por muitos. Jesus não tinha projeto pessoal. Meu Deus! Jesus não tinha projeto pessoal. Nós temos, E é bom. Inclusive, a gente incentiva sempre, nos começos de ano, a gente diz: ei, irmão, faça o teu projeto de vida. Não faça que nem a música lá do pagodeiro, lá: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, planeje, Planeje, faça planos. Tenha projetos, mas obviamente que nós estamos dizendo o seguinte: tenha projetos que visem abençoar as pessoas, projetos que abençoem a tua vida, abençoem a tua família, traga recursos, claro, lógico, mas também tenha projetos que incluam o que Deus deseja fazer através de ti. Quando nós falamos de engano, que o reino das trevas, que Satanás engana, ele engana justamente nisso. Muitas vezes ele coloca nas nossas vidas um projeto, um plano, um sonho que nos afasta do propósito de Deus, que nos afasta da nossa vida com Deus, daquilo que Deus planejou para nós. Imagine se Jesus tivesse projetos pessoais. Imagine se Jesus decidisse: poxa, agora o meu ministério está bombando, o meu ministério aqui na Galileia, em Samaria, aqui nessas redondezas está tremendo, afinal de contas eu estou trazendo cura, eu estou ressuscitando os mortos,
eu estou trazendo alívio aos desalentados, eu estou abençoando as pessoas, eu vou começar a constituir igrejas agora, vamos fazer igrejas, vamos abrir uma igreja aqui em Jerusalém, vamos abrir outras filiais, afinal de contas o meu ministério está a 1000 por hora, Deus está me abençoando. Mas Jesus, Ele não tinha projetos de uma igreja local, Ele não tinha projetos em estabelecer um ministério, porque a igreja dele seria estabelecida depois da sua morte. E a igreja dele é eu e você, aonde nós estivermos, a igreja universal de Deus, a igreja, não sei nem dizer qual é a palavra, mas a igreja toda, a igreja de Deus, não uma igreja local, não uma comunidade de resgate, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. É dessa igreja que ele estava em mente. Esse era o projeto. O projeto não era estabelecer uma igreja local, o projeto não era estabelecer líderes para cuidar das igrejas. O projeto de Jesus era ir para a cruz, morrer em nosso lugar, pagar os nossos pecados e nos resgatar para o Pai. E assim Ele fez, servindo com a sua vida. Não foi apenas com palavras, ainda que Jesus falasse, ainda que Jesus trouxesse ensino, ainda que Jesus anunciasse as boas novas do reino, mas foi em serviço, foi em ação. Jesus não estava se importando com status, Jesus não estava se importando com oposição. Aliás, Ele disse, olha, no mundo as pessoas importam-se com status e com posição. E aliás, no mundo, aqueles que se julgam grandes, eles exercem domínio sobre as pessoas. Eles se acham importantes e por se acharem importantes, eles dominam sobre as pessoas. Aqueles que se acham importantes, eles oprimem as pessoas, eles exercem domínio sobre elas. Mas entre vocês não será assim, porque eu não sou assim. É isso que Ele disse. Porque eu não sou assim, eu não vim para ser servido, mas para servir, e entre vocês também deve de existir essa conduta. O que Ele espera de nós, o que o nosso Pai espera de nós, o que Jesus espera de nós, é uma conduta semelhante. Vamos adiante? Então nós vimos que Deus manifestou o seu amor, e a manifestação do amor de Deus foi enviando Jesus. Foi uma ação de dar, de entregar o seu Filho, para resgatar-nos do reino das trevas, do domínio de Satanás e seus demônios, para nos dar uma vida nova. A manifestação do amor de Jesus foi que Ele serviu, Ele entregou a sua vida, abriu mão de viver uma vida do jeito que Ele quisesse, para fazer a vontade do Pai e viver em conformidade com o projeto, com o plano de Deus para a sua vida. E o que Deus espera de nós? O terceiro ponto é: eu também posso manifestar o amor. Amém? Você concorda com isso? Deus manifestou o seu amor, Jesus manifestou o seu amor, eu também posso. Amém? Diga assim: eu também posso manifestar o amor de Deus. Eu também posso manifestar o amor de Deus. Mais uma vez, eu também posso manifestar o amor de Deus. Eu também posso manifestar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha só, queridos, o que diz a palavra de Deus. Eu coloquei assim, então, esse tópico. Eu também posso manifestar o amor. E eu coloquei assim, entre aspas, praticando boas obras. Essa é a minha ação. A ação de Deus foi enviar Jesus. A ação de Jesus foi se entregar em nosso lugar. A nossa ação é praticar boas obras. Assim nós manifestamos o amor. Aliás, como a gente vem dizendo, o amor ele não é manifesto em palavras, mas em obras. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que tremendo!
Que maravilhoso! Amém? Porque somos criação de Deus. E talvez você diga, talvez a gente possa ser tentado a dizer isso, né? Mas, Ney, olha só, você está falando de Deus. Você está falando que Deus manifestou o amor, mas Deus é Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus manifestou aquilo que Ele é, a sua essência. Deus é amor. Deus é Deus, Ele pode manifestar o seu amor, Ele pode entregar o seu Filho. Jesus é o Filho de Deus, Jesus pode se entregar, Jesus pode servir. Mas e eu? Eu sou eu, apenas eu. Eu sou apenas uma pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito. Olha só o que a palavra de Deus afirma. Contudo, isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no teu coração? Você crê nisso? Eu vou ler de novo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu aplaudiria Jesus. Nasceram de Deus. Aleluia. Aleluia. Nasceram de Deus. Como que nós podemos praticar boas obras? Como que nós podemos praticar o amor, a semelhança de Deus, a semelhança do seu Filho Jesus? Porque nós somos filhos de Deus. Contudo, aqueles que receberam, aqueles que creram no nome de Jesus, eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu e você recebemos Cristo Jesus. Eu e você temos Cristo Jesus em nossos corações. Logo eu e você somos filhos. E como filhos nós também podemos manifestar esse amor. O amor se manifestou. E o amor através das nossas vidas se manifesta pelas boas obras que eu e você praticamos. Como eu disse, é um simples ato. Eu levo um copo d'água para alguém. O amor está se manifestando. Eu trago uma mensagem, uma palavra de Deus para alguém. O amor está se manifestando. Eu sirvo num departamento aqui da igreja. O amor está se manifestando através da minha vida. Lá no meu ambiente de trabalho, eu escuto aquele meu colega de trabalho que precisa de uma direção, precisa de um toque de Jesus na sua vida, e eu olho para ele e eu vejo que ele tem uma necessidade, e eu prontamente atendo essa necessidade. Eu estou praticando boas obras, eu estou manifestando meu amor. Durante essa semana, uma pessoa apareceu lá na nossa empresa, no horário de meio-dia. É uma pessoa que eu não tenho muito contato, até a Tamara tem contato com ela, mas eu não tenho. Embora já tive também algumas vezes, só que nunca mais tínhamos conversado. E essa pessoa apareceu lá na empresa e ela estava um pouquinho desorientada. Ela tinha acabado de encerrar as suas atividades, né, profissionais. E aí essa pessoa, ela chegou lá e ela estava chorando. Ela começou a chorar. E ela disse: Ney, você é uma pessoa, você é como um irmão para mim. Ele falou essa palavra, eu pensei, mas eu tenho tão pouco contato com ele, né? Tão pouco contato com ele. Mas ele sentiu essa confiança de falar isso. E aí eu disse para ele assim: mano, eu quero orar com você. Deixe-me orar com você nessa situação. Você não está sozinho. Você tem Deus. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Você tem a tua família, você tem amigos. Pode contar comigo também. Aliás, eu vou orar para você agora. É o que eu posso fazer. Mas durante essa semana que vem, num desses dias, como ficar bom para ti, me procure. Eu quero sentar contigo, quero conversar contigo.
eu quero orar com você, eu quero tomar um café para a gente conversar, eu quero te auxiliar. Então tem vezes, queridos, que de repente tudo que você tem para fazer é uma palavra. Tudo que você tem para fazer é uma palavra, é dar um abraço, é acolher a pessoa. Mas vai haver outras oportunidades que as palavras, que a gente vai ter que romper com a questão simplesmente de falar. E tem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com você que ilustra muito isso. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz para essa igreja, ele fala o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até você, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, por vezes, queridos, talvez o que nós mais vamos ter de importante para dizer para uma pessoa, talvez seja uma palavra de Deus, uma palavra de consolo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, ele diz, olha, o Evangelho, ou seja, a expressão do nosso amor por vocês, não chegou somente por palavras. Ele não está desqualificando as palavras, mas ele está dizendo não somente por palavras, mas por um procedimento. Procedimento nós podemos entender como uma maneira de agir, um modo de agir. Paulo estava dizendo, olha irmãos, o nosso procedimento, a nossa maneira de agir, o nosso modo de agir, chegou até vós. Assim nós expressamos o nosso amor, agindo de forma coerente com a palavra de Deus, exercendo o amor através de uma palavra para a vida da pessoa, fazendo algo, ouvindo os seus problemas, de alguma forma ajudando as pessoas. Numa outra passagem a Bíblia diz que aquele que tem recurso financeiro e vê o seu irmão com necessidade e não ajuda, como pode estar o amor de Deus nele? Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam de algo, e o meu amor, ele se manifesta quando eu supro essa necessidade. Talvez algumas pessoas, elas precisam de um recurso financeiro, talvez elas precisam de uma cesta básica, talvez elas precisam apenas de uma orientação. Você sentar com ela e dizer, ei, peraí, olha que caminho que você está levando, você precisa de Jesus na tua vida, você precisa de Jesus, olha, o plano de Deus, o plano de salvação para você, você não está sozinho nesse mundo, existe um plano de Deus para a tua vida, e nós comunicamos o Evangelho, mas isso requer tempo. Isso requer muitas vezes sentar com a pessoa, isso requer muitas vezes ir ao encontro dela. Às vezes, como eu disse, talvez você esteja lá no teu ambiente de trabalho, e você não possa fazer muita coisa naquele momento, e você vai ter que orar e pedir para Deus uma oportunidade, e você vai ter que criar essa oportunidade. Eu vou lá na casa dessa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de Jesus, ela precisa ser orientada, ela está caminhando perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde vai, ela precisa de Jesus. E nós precisamos investir muitas vezes o nosso tempo, investir a nossa vida, porque é assim que a Bíblia diz, que Jesus, Ele entregou a sua vida, e nós também devemos entregar a nossa vida para resgatar os nossos irmãos. É nisso que se manifesta o amor. É dessa forma que nós manifestamos o nosso amor. Não é tão somente com palavras. As palavras servem, as palavras também ajudam, mas nós precisamos romper e precisamos fazer também coisas concretas, as boas obras. E aí você diz, mas pastor, praticar boas obras, como que eu posso praticar boas obras? A Bíblia diz, queridos, que nós somos filhos. E como filhos nós refletimos o caráter do nosso pai. Não é assim naturalmente? Eu tenho certeza que você já viu aquele filho que é muito parecido com o pai. Você olha, de repente você encontra um amigo, né, e você vê do lado dele, de repente, um jovem, né, um adolescente. Você olha, é teu filho? E aí ele diz, sim, é meu filho. É a tua cara. Se naturalmente, né, os filhos, eles têm traços, e mesmo quando ele não tenha traços
né, de faciais, vamos dizer assim, né, não seja parecido, mas contudo, ele tem traços, tem jeito. Você já viu, você está conversando muitas vezes com uma pessoa, né? Talvez você que tem filho, você sabe, é aquela minha filha mais parecida com o pai, ela tem o jeito do pai, o jeito de falar, ela tem o jeito de resolver as coisas, ela tem o jeito do pai. Talvez o outro diga, não, mas aquele tem o jeito da mãe, ele é bem mais parecido com a mãe. É jeito. Nós somos filhos de Deus, nós temos o jeitão do nosso pai, amém? Nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo jeitão do nosso pai. E talvez, queridos, você diga, pastor, mas naturalmente como que eu posso refletir a imagem do meu pai? Não podemos. Não podemos naturalmente, porque naturalmente eu e você somos descendência de Adão. Mas quando nós recebemos Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus e nós temos a descendência do nosso Pai Celestial. Amém? E porque nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita no nosso espírito. E o Espírito de Deus produz em nós frutos do Espírito. E assim nós podemos gerar boas obras, fazer boas obras através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Sabe como eu e você podemos manifestar o amor de Deus? Como eu e você podemos manifestar o amor através de boas obras? Andando no Espírito, no nosso dia a dia, tomando decisões baseadas na palavra de Deus, no nosso dia a dia, tomando decisões baseadas numa comunhão com o Espírito Santo, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra de Deus. Como filhos, nós temos um mandamento, nós temos como é que diz? Um manual, né? Um manual de vida, um manual de conduta. Como filhos de Deus, Ele deixou a sua palavra, o Pai deixou a sua palavra, para que nós, como filhos, não estivéssemos sozinhos. Como que nós aprendemos a fazer boas obras? Lendo a palavra de Deus. Como que nós executamos boas obras? Ouvindo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita no nosso espírito, e o Espírito de Deus nos conduz em toda a verdade. Nós podemos praticar boas obras. Diga assim: eu posso praticar boas obras. O Espírito Santo de Deus habita na minha vida. O Espírito de Deus habita na minha vida. Eu posso praticar boas obras. Eu posso manifestar o amor de Deus. Diga assim: eu posso manifestar o amor de Deus. Eu posso manifestar o amor de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Aleluia! Aplauda o Senhor. Oh, te adoramos, Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Nisto se manifestou o amor. Deus enviou Jesus. Jesus veio para servir, para ser servo dos seus irmãos, para resgatar, dar a sua vida em nosso resgate. E a palavra de Deus diz que através do Espírito Santo de Deus, eu e você somos filhos de Deus, e como somos filhos, nós também manifestamos o amor. Querido, nesses dias, tenha isso em mente, que Deus nos chamou para manifestar o seu amor à nossa volta, aonde você for. Sabe, segunda-feira, hoje você está aqui, ouvindo uma palavra de Deus. Hoje você é ovelhinha de Jesus. Ovelhinha de Jesus, você está aqui sentadinho, escutando uma palavra de Deus. Amanhã, ou mesmo agora, quando você sair por aquela porta, você é um enviado de Deus. Você é um agente de transformação. Você é alguém que o Espírito de Deus habita em você. Você é uma pessoa que tem uma palavra que pode transformar uma vida. E você pode dar um abraço. Você pode levar um alimento físico para uma pessoa. Você pode levar a palavra, que é o alimento espiritual, para uma pessoa. Você pode manifestar o amor de Deus. Aleluia, aleluia.